E o vexame internacional do Bolsonaro começou a virar mico nas pesquisas, porque acabou de sair o IPEC e o Bolsonaro deve estar jogando dentadura, sabe-se lá onde ele estiver. Porque tá dando Lula no primeiro turno, faltando 2 semanas para o encerramento do pleito, Bolsonaro completamente estagnado, Lula cresceu nessa pesquisa em relação à pesquisa anterior, muito, mas muito ruim o resultado do IPEC. E você gosta que o resultado do IPEC e das outras pesquisas seja ruim para Bolsonaro? Coloque nos comentários o que você achou desse resultado, deixa o seu like também e claro, se inscreva no canal. E eu já vou colocar agora o gráfico do IPEC, põe na tela, editor! Como vocês podem ver, Lula passou de 46% para 47% dos votos. Ele ficou estagnado ali nos 44% durante 3 semanas e agora está nos 47%. Bolsonaro se manteve nos 31%, um resultado muito ruim, vendo a distância dele para o Lula aumentar para 16%. Na semana passada estava em 15% e agora aumentou para 16%. Um resultado, assim, muito preocupante para o Bolsonaro, que vê cada vez mais as chances de Lula de vencer no primeiro turno. Simone Tebet oscilou para 1 a mais e o Ciro Gomes se manteve com 7%. No segundo turno, a distância de Lula para o Bolsonaro aumentou ainda mais. E por quê? O que aconteceu de diferente nesse IPEC? Que isso é muito importante. O Instituto, pessoal, aumentou a amostra. Na rodada passada era aproximadamente 2.000 pessoas, um pouco mais, e agora o IPEC fez uma cobertura com 3.000 pessoas. Então isso aumenta, claro, deixa o resultado um pouco mais coerente com a realidade e foi horroroso para Bolsonaro. O IPEC confirmou uma abertura de tendência, podemos colocar assim, que foi inaugurada hoje pela manhã pelo FSB, mostrando também o crescimento do Lula com relação ao Bolsonaro, indicando que a estratégia pelo voto útil que o Lula tem feito aparentemente surtiu efeito. Ao longo dessa semana nós teremos na próxima quarta-feira o resultado da pesquisa Quest e na quinta-feira o Datafolha, encerrando assim essa penúltima semana antes do pleito final. E esses não foram os piores resultados para o Bolsonaro, pessoal, porque na verdade, ao que tudo indica, o Bolsonaro ele está estagnado nas pesquisas. Ele não consegue mais crescer, ele não tem mais para onde crescer. Porque todas as estratégias que ele tentou, Auxílio Brasil, redução do CMS, funeral de rainha, 7 de setembro, tudo deu errado. E nos melhores segmentos que o Bolsonaro tem votos com relação ao Lula, tem vantagem com relação ao Lula, ele caiu em todos. Ou melhor, caiu não, perdão, ele se manteve igual em todos. Em alguns ele caiu. Diferentemente do Lula, que nos melhores segmentos o Lula cresceu. O Bolsonaro está estagnado. E isso inclui o segmento evangélico. O Bolsonaro se manteve igual e o Lula parece que cresceu. Com relação à pesquisa da FSB, o Lula cresceu 6%. O IPEC nós não tivemos essa informação, pelo menos até a hora que eu estou gravando esse vídeo. E isso pode indicar, pode indicar o impacto da Marina Silva. Marina Silva, ela é religiosa, declarou o seu apoio ao Lula na semana passada e agora os impactos podem começar a ser mais sentidos na pesquisa do IPEC. Existe uma outra questão também que nós temos que falar, que é com relação ao voto amedrontado no Lula. O que é esse voto amedrontado no Lula? 7 em cada 10 brasileiros teme sofrer algum tipo de ataque devido à sua posição política, segundo resultados do Datafolha. E o José Toledo, do UOL, levantou essa possibilidade que os apoiadores do Lula eles podem estar tímidos na hora de falarem o seu voto ao Lula, temendo sofrer qualquer tipo de ataque físico por parte dos bolsonaristas, porque vocês sabem como é o comportamento dos bolsonaristas. Virou manchete no mundo todo a pataquada, a palhaçada que eles fizeram em Londres, quebrando todos os protocolos, mostrando uma total falta de respeito com relação ao povo britânico que está tendo ali o seu momento de luto, de pesar com o falecimento da rainha. E se você acha que o resultado já foi muito ruim, pode piorar amanhã, porque amanhã sai o resultado do IPEC em São Paulo. E esse resultado ele é importantíssimo, porque o Datafolha mostrou o Haddad na frente. Esse resultado não é muito relevante, mas o que é relevante é a segunda posição. Segundo o Datafolha, Tarcísio de Freitas, que é o candidato do Bolsonaro, e o Rodrigo Garcia, atual governador do estado, eles estão empatados na margem de erro. Se o Tarcísio ficar na terceira posição e o Rodrigo Garcia ultrapassar indo ao segundo turno contra o Haddad, o Bolsonaro fica sem palanque regional em São Paulo. O Bolsonaro vai passar a disputa do segundo turno sem aparecer uma única vez em São Paulo. Aí seria de fato desastroso. Mas o que você acha de todos esses números? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E aí, pessoal,
o Bolsonaro ele começou a delirar junto com o Walter Braga Neto. Eles começaram a falar do Datapovo, o que me garante que eu vou vencer é o Datapovo. Bobagem, 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 bobagem. O Datapovo não tem como você basear na quantidade de pessoas que você mobiliza para ir às ruas. Isso não é cientificamente apurado. Mas o Bolsonaro e o Braga Neto estão falando que vão vencer no primeiro turno. Ah, só não vamos vencer se houver alguma coisa dentro do STF. Uma grande tolice, uma grande bobagem. O que eles estão fazendo é uma preparação para eles contestarem o resultado do pleito. Ah, mas ele vai contestar. Não tem problema nisso. A imprensa fica chocada com essa situação, mas o Aécio Neves em 2014 contestou e ninguém falou absolutamente nada. O Bolsonaro, vocês sabem, ele vai contestar o resultado para poder propagar a narrativa que ele é um perseguido político. Porque cada vez fica mais claro que o Bolsonaro vai ser preso. Cada dia que passa, cada resultado negativo a mais nas pesquisas de intenção de votos é mais um cadeadinho que começa a ser fechado na cela do Bolsonaro. E essa viagem internacional para o Reino Unido, um fiasco total. E agora a abertura das Nações Unidas, que ele vai fazer amanhã, o discurso também que vai ser um discurso patético, algo que tudo indica vai falar de esquerda, vai atacar outros países, vai ser um papelão. Todo esse fiasco também tem se revertido, tem se mostrado nas pesquisas de intenção de votos. Porque hoje nós tivemos duas pesquisas e as duas foram muito ruins para o Bolsonaro. E as notícias, pessoal, não tem, como que eu posso dizer, não são os únicos resultados ruins para o Bolsonaro. Não são, porque o Henrique Meirelles divulgou hoje que vai apoiar o Lula. Tá? Então o Henrique Meirelles disse que ele vai apoiar o Lula no primeiro turno. E é claro que isso tem alguns impactos, porque a chegada de Meirelles como sendo um apoiador ao Lula pode influenciar o voto de pessoas do mercado, podemos colocar assim. E é claro, uma grande sinalização que o Lula dá ao colocar o Meirelles dentro do seu governo, que ele não vai provocar grandes mudanças. Não vai provocar grandes mudanças do ponto de vista econômico, tripé macroeconômico, vai fazer grandes mudanças no âmbito da economia. Tá? Então essa é a indicação que o Lula dá com o apoio do Meirelles. Tem que ver como vai ficar isso. Se o Meirelles falou de livre e espontânea vontade, eu acredito que não. E há, claro, alguns impactos com relação à chegada do Meirelles. Porque o Meirelles tem falado que ele é contra ruptura de teto de gastos, coisas do tipo. Mas teto de gastos, pessoal, não tem como não romper. O Lula tem falado que vai romper, que tem que romper o teto de gastos. O próprio Arthur Lira disse que o teto de gastos precisa ser rompido. Ele falou isso para o mercado financeiro. Então, o teto de gastos é uma questão já, eu acredito que é uma questão já resolvida. Lula, Bolsonaro, eles vão ter que abolir o teto de gastos. Mas há uma sinalização do ponto de vista econômico do Lula para o mercado. E o próprio Lula falou, olha, a gente não sabe o que fazer para a geração de empregos. Ele falou isso abertamente para manifestantes, para apoiadores do Movimento Sem Terra. Não dá, porque de fato há uma dificuldade imposta pelo próprio neoliberalismo, pelo próprio capitalismo, que a geração de tecnologia não aumenta os postos de trabalho. Ela aumenta a produtividade, ela aumenta a riqueza, ela aumenta a concentração de riqueza, mas ela não aumenta a produção de empregos, a geração de empregos. E eu dei o meu exemplo aqui para vocês, eu não canso de me repetir. Eu tenho um dinheirinho guardado, eu poderia pegar esse dinheirinho e investir na abertura de uma franquia de chocolates. Não igual o Flávio Bolsonaro, tudo legalizado, obviamente. E eu iria gerar 2 postos de emprego. Só que o que acontece? O rendimento que eu teria seria semelhante ao rendimento que eu tenho hoje com o meu dinheiro aplicado. Então para que eu vou ter meio desgaste abrindo um negócio que tem risco, tem o passivo trabalhista? Não, eu não vou gerar esses empregos, eu deixo meu dinheiro investido, aplicado no caso, e me rende o mesmo valor que eu teria com a minha loja de chocolates. Então por isso que é muito difícil essa geração de empregos. E no início do ano que vem, pessoal, o Lula já tem alguns planos programados. Quem trouxe essa informação foi o Alexandre Padilha, que é deputado estadual, foi ministro da Saúde do governo Dilma. O Padilha disse que no primeiro ano vai ser bem difícil fazer qualquer tipo de grande mudança. Primeiro porque eles estão prevendo que nem vai ter transição, que os atuais ministros do Bolsonaro não vão abrir números, vão fazer jogo duro, então o contato direto com o que está acontecendo no país, o Lula só teria em 2023. E no primeiro ano há uma grande questão econômica global que pode dificultar a economia interna do país. Então vai ser um ano difícil, como foi 2003 no primeiro ano do Lula. O que o Lula não abre mão no início do governo é aumentar o salário mínimo para acima da inflação. Isso ele não abre mão, segundo informações do Padilha.
Algumas promessas, como a desoneração do imposto de renda para quem ganha até R$6.000 por mês, deve ficar para os próximos anos de governo. E os outros planos ao longo ali dos 4 anos. Pelo menos essas são as ideias do Lula nesse momento. E ao que tudo indica, há uma grande coligação, uma força que empurra Lula para frente, como o Meirelles e o Bolsonaro, pessoal. Só faz bolsonarices. E se você quer saber porque o Bolsonaro está sendo derrotado, link aqui no card, porque ele está fazendo um péssimo governo para a população mais pobre. Não tem nada a ver com comportamento, falas atabalhoadas, não. Porque ele fez um governo horroroso e é por isso que ele está sendo derrotado.